Eita, viram que as ações da CPFL desabaram cerca de 21%? Fala, minha boiada. Será que tem oportunidade surgindo aí ou é cilada, Bino? Bora ver o balanço. Sabe aquela hora em que o mercado todo se desespera? Pois é, a gente precisa fazer exatamente o oposto e agir com a cabeça no lugar, com um olhar focado no longo prazo. Recentemente, a CPFL Energia passou por uma baita sacudida. As ações despencaram 21%, caindo daquela casa dos R$ 56 direto para a faixa dos R$ 44 a R$ 45 em pouquíssimo tempo. Diante de uma queda tão abrupta assim, é muito comum que o pânico tome conta de quem está acompanhando o sobe e desce da bolsa. Mas a regra de ouro para quem investe com inteligência é bem clara. Jamais entrar em desespero e simplesmente seguir a boiada. Em vez de vender no susto e realizar prejuízo, vamos dissecar o que realmente está acontecendo nos bastidores da empresa. Ponto número 1. A Fazenda CPFL. Vamos entender um pouco da estrutura corporativa e do modelo de negócios que sustenta a operação. Olha só, quem realmente dá as cartas na CPFL é a gigante chinesa State Grid, que é dona de nada menos que 84% das ações. Isso deixa o free float, ou seja, as ações que circulam livremente na mão do mercado, na casa dos 16,29%. A princípio, isso sempre dá aquele frio na barriga, né? Existe um medo constante de que a State Grid resolva fechar o capital da empresa e tirar ela da bolsa. Mas calma lá. Para fechar o capital, a lei brasileira exige a aprovação de 2/3 dos acionistas minoritários. E para convencer todo esse pessoal a vender, historicamente a empresa precisa oferecer um belo prêmio, geralmente entre 25% e 50% acima da cotação média recente. Além do mais, a gente está falando da maior empresa de utilidade pública do mundo. A State Grid tem um lucro global na casa dos 14 bilhões de dólares. É muito peso e muita expertise cuidando da nossa estrutura local. E mesmo com poucas ações circulando percentualmente, a liquidez é gigante. A CPFL chega a negociar 107 milhões de reais em um único pregão. Comprar e vender não é problema nenhum. E de onde vem o dinheiro, afinal? A CPFL é a maior distribuidora de energia do Brasil, com 13% do mercado. Só a distribuição representa 65% da geração de caixa operacional deles. Mas o negócio não para aí. Eles também têm uma perna muito forte na geração de energia, respondendo por 26%, e uma fatia menor, de 7%, lá no disputadíssimo mercado de transmissão. Ponto número 2. Ganhos do primeiro trimestre. Checando a saúde do rebanho. Aqui a gente precisa separar os adultos das crianças. O lucro líquido deu um salto de 18% em relação ao ano passado, batendo a marca de 1,9 bilhão de reais. Um número maravilhoso, sem dúvida, mas a gente precisa ser analítico. Esse salto enorme foi, na verdade, bem inflado por eventos não recorrentes, como repasses de créditos tributários e algumas marcações pontuais que não vão se repetir todo o trimestre. Se a gente tirar essa maquiagem e olhar para o EBITDA, que é o caixa que a operação do dia a dia coloca de fato no bolso da empresa, o valor foi de 3,8 bilhões de reais. É um número fantástico, absurdamente forte, mas ele ficou praticamente estável em relação ao ano passado, ou seja, a operação real não cresceu esses 18%. Entender essa diferença entre lucro contábil e a geração real de caixa é fundamental para não criar falsas expectativas. Então vamos para o ponto número 3. Operações e ventos contrários. Como está o dia a dia e a inadimplência? O trimestre trouxe alguns tropeços. O consumo de energia no geral ficou praticamente no 0 a 0. Caiu um pouco nas residências e indústrias e subiu no comércio. Só que existiram alguns desafios operacionais bem reais. Na distribuição, a provisão para quem não paga a conta de luz subiu para 87 milhões de reais. Ainda está sob controle, representando só 1% da receita, mas é um leve aumento que acende um alerta. Outro detalhe, as perdas de energia da empresa hoje estão acima daquele limite regulatório que a ANEEL permite, e a gestão está tendo que correr atrás para ajustar isso. Para fechar essa parte, na geração, a energia eólica tomou um tombo de 12,3%. O clima não colaborou muito, mas o verdadeiro vilão foram as restrições e cortes de energia lá no Nordeste, um problema chato que afetou todo o setor de renováveis na região. Mas nem só de vento contrário vive a CPFL. Pensando lá na frente, a visão continua afiada. Só nesse primeiro trimestre, os caras injetaram 1,2 bilhão de reais, quase tudo para melhorar e expandir a distribuição. E a grande tacada de mestre, eles assinaram a renovação das concessões de distribuição de São Paulo e do Rio Grande do Sul por mais 30 anos. As concessões agora vão até a longínqua década de 2060. Isso é literalmente engordar o bezerro para o futuro. É um nível de previsibilidade de receita que pouquíssimos setores na bolsa inteira conseguem oferecer. Ponto número 4.
dívida e valuation. O custo de manter essa máquina girando. Memorize esse número, 2,3 vezes. Essa é a alavancagem atual da empresa. Para quem está chegando agora, isso é só a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Basicamente, quantos anos de geração de caixa seriam necessários para zerar a dívida toda. E 2,3 vezes para uma empresa de energia que tem uma receita super previsível e concessões até 2060 é um patamar absurdamente confortável e tranquilo, totalmente sob controle. Mas não é só o tamanho da dívida de 30,6 bilhões que importa. O grande trunfo está no custo dela. A CPFL conseguiu um custo médio de dívida de CDI menos 0,6%. É uma taxa invejável. Enquanto a concorrência soa a camisa pagando CDI mais prêmios caríssimos, a CPFL pega dinheiro muito barato. E a melhor parte, como 70% de toda essa dívida está amarrada ao CDI, qualquer queda na taxa básica de juros no futuro vai aliviar a despesa financeira na hora, sobrando muito mais lucro líquido lá no final. Com esse tombo recente que jogou as ações para os R$ 44, R$ 45, os múltiplos ficaram interessantes. O preço sobre lucro está em 8,9 vezes e o valor da firma sobre o EBITDA caiu para menos de 5 vezes. As duas métricas estão abaixo das médias históricas da companhia. Sendo super transparente, não é a maior pechincha da década, a gente já viu essa ação negociar 6 ou 7 vezes lucro no passado, mas os preços atuais abrem sim uma janela bem justa, oferecendo uma boa margem de segurança para colocar um ativo de altíssima qualidade na carteira. Ponto número 5. A vaca leiteira. Vamos falar sobre a verdadeira paixão de quem investe em utilidade pública, os dividendos. A diretoria da CPFL não esconde de ninguém. O plano é ser uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Pela política oficial, eles garantem pelo menos 50% do lucro líquido ajustado. Mas, na prática, e olhando o histórico, essa fatia distribuída costuma ficar entre 70% e absurdo 100%. Com a dívida bem amarrada, como a gente acabou de ver, a empresa tem fôlego de sobra para distribuir um caminhão de dinheiro que pode facilmente render mais de 8% ao ano, considerando os preços de hoje. Só que tem uma pegadinha imensa aqui, e muita gente é pega de surpresa. O cronograma de pagamento da CPFL é bem peculiar. Eles têm apenas uma data de corte no ano inteiro, a famosa DataCon, que geralmente cai no fim de abril. O que isso quer dizer? Se alguém comprar a ação em maio, por exemplo, vai ter que cruzar os braços e esperar até abril do ano que vem para ter direito à próxima grande bolada. E como se não bastasse a espera, a empresa ainda adora parcelar esse pagamento em diversas vezes ao longo do segundo semestre. Para a empresa, é excelente ter essa grana em caixa, mas para quem investe, exige um estômago de aço e muita paciência até ver o dinheiro efetivamente pingar na conta. E finalmente chegamos ao ponto número 6, o nosso veredito de investimento. O que tirar de tudo isso? Resumindo a ópera, a CPFL é, sem sombra de dúvida, uma empresa de primeira linha. O choque de gestão que a State Grid deu desde que assumiu é absurdo. Eles pegaram uma empresa que lucrava 1 bilhão por ano e jogaram esse lucro para mais de 5 bilhões. As receitas estão garantidas por décadas com a renovação das concessões, a dívida está super barata e controlada em 2,3 vezes, e o tombo recente de 21% deixou o preço bem mais acessível. A empresa é forte, e os dividendos também são. O único, porém, verdadeiro, a única coisa que realmente testa os nervos de quem entra no papel é a paciência que aquela data de corte única vai exigir. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, aquela que precisa ser respondida antes de fechar qualquer operação. Com um desconto interessante frente ao histórico, uma operação extremamente redonda e lucros praticamente blendados até 2060, será que toda essa paz de espírito compensa o fato de que talvez a gente precise aguardar dezenas de meses para sentir o sabor da primeira gota de leite dos dividendos? É exatamente essa balança entre segurança absoluta e retorno demorado que vai ditar se a CPFL merece ou não aquele espaço de peso na nossa carteira. Ótimo balanço, né, Chifrudinhos? É mesmo. Mas conta pra nós a sua opinião sobre a empresa. Lembra de curtir e compartilhar. É Money! Tchau!